internações por Covid-19 em UTIs. Essas internações seguem em queda aqui em São Paulo. Os índices de ocupação de leitos no estado e também na região metropolitana da capital estão abaixo dos 80%. Ainda é bastante alto, mas se a gente comparar com tudo aquilo que a gente viu nas últimas semanas, já demonstra sim uma queda. Renan Fiuza, nos conte então sobre os números da pandemia e nos traga informações a respeito dessa situação para a gente. É aquilo, né? A gente fica sempre no meio termo, né, Renan, de comemorar por ser um dado positivo, mas ao mesmo tempo lembrar que ainda tem muita gente sofrendo. É importante a gente ter essa consciência, não é, Elisa, de que os números ainda continuam altos e que tem muita gente ainda sofrendo, apesar que a gente tem que trazer essa boa notícia e sim comemorar de certa forma, porque há pelo menos um mês a taxa de internações e também de ocupação no estado de São Paulo vem caindo dia após dia. Quando a gente abre esse leque e faz uma comparação com o mês anterior, a gente tem uma queda no número de internações de pelo menos 30%, chegando a quase 30%. Se a gente for comparar com os últimos 15 dias, as últimas 2 semanas, essa queda chegou a quase 10%. E na semana passada, de segunda a segunda, a gente tem uma queda no número de internações de quase 4%. Ou seja, dia após dia, esses números se apresentam aí cada vez menores, só que a gente tem que continuar fazendo a nossa parte. Isso é fundamental para que consigamos aí passar por essa, consigamos manter esses números cada vez mais baixos. Vamos atualizar, portanto, o número de internados aqui no estado de São Paulo. Nesse momento, 21.181 pessoas estão hospitalizadas, tanto em unidades de terapia intensiva como também em enfermarias. Temos em UTIs pouco mais de 10 mil pessoas e quando a gente fala de enfermarias, esse número é um pouquinho maior, 11.074 pessoas hospitalizadas em enfermarias. Quando a gente diz também e traz esse recorte de queda na taxa de ocupação, acima de tudo, no número de internações, muito se deve também às enfermarias, ou seja, as pessoas ficam menos tempo em enfermarias. A velocidade com que essas pessoas saem das enfermarias, isso é maior e faz com que esse número cada vez mais caia. Mas vamos lembrar que o mês de abril, apesar de todos esses números positivos que a gente está trazendo de quedas, o mês de abril foi o mais letal com relação à Covid-19. Tivemos mais de 21 mil mortes aqui no estado de São Paulo em decorrência da doença. Agora a gente traz aqui o recorte da taxa de ocupação de leitos, tanto no estado de São Paulo quanto na região metropolitana. Vamos começar pelo estado de São Paulo. Taxa de ocupação na casa dos 78,2%. E aí, quando a gente fala da região metropolitana, da Grande São Paulo, 76,3%. Só vamos lembrar que a gente ainda está vivendo a fase de transição aqui no estado de São Paulo, passando da vermelha para a laranja. Então, todo cuidado é pouco, vamos continuar nos cuidando, como eu já havia adiantado. Afinal, a gente quer que esses números cada vez mais caiam, que a gente continue trazendo boas notícias aqui no Novo Dia. Volto com vocês.